UFO aprova implementação de atividades remotas nos cursos de graduação. As aulas iniciam dia 10 de agosto. Por decisão judicial, Uberlândia adere ao programa Minas Consciente. E nesta edição vamos falar sobre o esporte no ano de pandemia. Vamos entender a realidade de muitos atletas brasileiros e também muitos aqui da nossa região. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Decisão judicial obriga Uberlândia a cumprir regras de funcionamento do comércio definidas pelo programa Minas Consciente. E o prefeito Adelmo Leão diz que vai recorrer da decisão junto ao STF. Confira agora mais detalhes. Em Uberlândia, após a decisão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passam a ser obrigatórias as regras estabelecidas pelo programa Minas Consciente em relação ao funcionamento do comércio. Até sexta passada, todas as decisões eram baseadas na situação da cidade, avaliadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. A partir de agora, todos os municípios mineiros devem cumprir as medidas do governo do estado, que define as normas de abertura ou fechamento das atividades econômicas, considerando a situação dos 27 municípios do Triângulo Norte, que é de onda verde, a mais restritiva de todas. Mas hoje, o prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão, entra com uma ação de embargo declaratório para recorrer da liminar que obriga os municípios mineiros a seguir as regras do Minas Consciente. Determinei o departamento jurídico da prefeitura que prepare o embargo declaratório para entrar nesta ação, nesta liminar, que impede os municípios de exercer a sua função com relação a essa pandemia. Aqui em Uberlândia, nós estamos desde março fazendo todo o esforço possível para manter a economia e a vida do nosso povo. Portanto, compramos remédios, equipamentos, desapropriamos um hospital, estamos aptos a resolver as nossas questões aqui no município, sem nenhuma intervenção. A Prefeitura de Uberlândia está disponibilizando o link com todos os protocolos do Minas Consciente no site do município e as regras de funcionamento definidas pelo Estado de Minas Gerais para cada atividade econômica. Acesse www.uberlandia.mg.gov.br. Larissa Oliveira, para o Jornal da UFO. E a proposta de implementação de atividades acadêmicas remotas emergenciais na Universidade Federal de Uberlândia foi aprovada na última sexta-feira. A universidade também irá oferecer o acesso a atividades online ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através de um auxílio digital. O relator da resolução reforça alguns detalhes dessa decisão. Confira o vídeo que ele nos encaminhou. No início da noite de sexta-feira, dia 10 de julho, o Conselho de Graduação da UF votou favoravelmente pela aprovação da resolução que institui a possibilidade de ensino remoto na UF. O processo deliberativo foi longo, foram necessárias 4 reuniões do Conselho, mas tantas outras rodas de conversa com discentes, técnicos e docentes, além das muitas outras reuniões que cada colegiado de curso e unidade acadêmica promoveu internamente. Ao fim, a proposta foi aprovada com significativa maioria, tendo em seu favor mais de 90 votos em um total de aproximadamente 100 votantes. O resultado da votação mostra que a resolução foi fortemente aperfeiçoada no Conselho, em um esforço coletivo que lhe deu mais clareza em suas regras e contornos mais bem delineados à proposta nela contida. A comunidade universitária terá um mês para se preparar para o início das aulas. No dia 10 de agosto, se inicia o primeiro período letivo especial de 9 semanas. O segundo período letivo especial será iniciado em 22 de outubro. Nos próximos dias, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil deverá lançar o edital para o auxílio excepcional de inclusão digital dos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e sem acesso à internet. Também serão dadas mais informações para os discentes. Por fim,
Eu gostaria de destacar que durante as muitas reuniões que tivemos, as discussões entre os conselheiros em suas 3 classes, representantes discentes, representantes dos servidores técnico-administrativos e coordenadores de curso, com o relator, foram muito profícuas e respeitosas. O respeito às pessoas e à instituição, que é o Congrade, demonstrado pelas conselheiras e conselheiros, possibilitou uma condição mais adequada para a análise cuidadosa de tema tão importante e das opiniões de cada uma e cada um de seus membros. Agora, falando sobre esporte, tema que é destaque do nosso jornal. Em uma realidade sem a pandemia da Covid-19, estaríamos a poucos dias da abertura dos Jogos Olímpicos de 2020, marcada para acontecer dia 24 de julho. Bom, mas além das Olimpíadas, diversos outros eventos esportivos e competições precisaram ser canceladas ou suspensas neste ano. Assim, atletas precisaram também se adaptar a treinos em casa. Em Uberlândia, atletas e paratletas estão se reinventando neste período. Veja o que eles nos contam sobre essa nova situação. Oi, meu nome é Letícia Rodrigues de Oliveira. Eu faço ginástica artística na FUTEL desde os meus 6 anos. Durante a pandemia, estou treinando todo dia em casa, mas está sendo um pouco mais difícil porque não tem todos os aparelhos que a gente precisa. Por causa da pandemia, a gente não sabe se vai ter competições ainda esse ano. Mas quando eu voltar para o ginásio, minha expectativa é que eu consiga evoluir muito para ir nos campeonatos do ano que vem. Eu sou 6 vezes campeã brasileira, medalhista em Parasul-Americano, fui medalhista no Parapan em Lima, no Peru, medalha de bronze. Bom, vai fazer aí de 18 de julho, agora 4 meses que a gente entrou em isolamento, né? No primeiro mês, eu fiz bastante exercício com o peso do próprio corpo, abdominal, flexão, tudo orientado pelo técnico, tudo passado pelo técnico, ele acompanhava por videochamadas, enfim. Do terceiro mês, o segundo mês em diante, eu já consegui um equipamento com um amigo, que me deu um banco de supino, me emprestou um banco de supino, dessas estações que a gente tem em casa, e aí eu comecei a treinar em casa. Então eu treino todos os dias, 2 horas por dia, eu tive que ensinar o pessoal da família como é que ajuda, como é que auxilia da melhor forma possível, e sempre monitorado e acompanhado pelo técnico, seja por aplicativo de chamada ou qualquer que seja. E assim a gente continuou o treinamento. Eu não parei desde então, continuo treinando, mas agora nesse novo formato com o pessoal de casa. Infelizmente, nós não temos aí nenhuma data prévia de competição, nenhuma perspectiva. O que tem é especulação, de que talvez no final do ano ainda tenha uma competição, mas isso são apenas especulações. A rotina continua, eu continuo treinando todos os dias e eu tento fazer dessa atividade em casa também a mais prazerosa possível. É meu trabalho, existe uma responsabilidade muito grande porque a gente tem que tentar voltar o melhor condicionado possível, sem perder tanto, mas eu tento encontrar prazer nessa atividade também. A gente vem enfrentando um desafio muito grande, né, que é essa pandemia. Os atletas alguns estão treinando em casa, seja com o treinamento que eu passo para eles, caso não tenha equipamento. Alguns já adquiriram um banco de supino para que possam estar treinando e, de certa forma, eu que monto todos os treinamentos de todos, tanto a equipe, o pessoal que não tem banco, quanto o pessoal que tem banco de supino em casa. E assim, isso é um desafio muito diferenciado, porque a gente tem que manter os atletas em treinamento, em atividade, não só pela questão do rendimento, mas principalmente a questão de saúde, uma vez que uma boa parte deles tem uma deficiência em membros inferiores, ou seja, eles têm uma deficiência nas pernas, e o gasto de energia deles não é muito grande, eles precisam manter em atividade para que não ganhem peso, para que eles não engordem, literalmente. E assim, e outra situação que ocorre para a gente é que a gente sempre tem a esperança de voltar logo, né? Temos parâmetros aí, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro soltou parâmetros de saúde e organização para voltar aos treinos aí, as atividades, parâmetros de segurança mesmo, que a gente estará adotando aqui em Uberlândia também, com certeza. Então, assim, fica essa visão da esperar logo o futuro, a gente voltar logo, né, nas atividades, para que a gente faça principalmente uma avaliação de como está o nível, de quanto foi a perda de rendimento dos atletas, porque até então a gente não tem como dimensionar isso. E a gente só vai conseguir dimensionar quando voltar. E é claro, né, a esperança de sempre que volte o mais rápido possível para que a gente retome, nem que seja parcialmente, as atividades. Essa é a nossa esperança hoje. Desde o final de março, aí, que a gente já está quase 4 meses
nessa quarentena e sem o contato com a água, né, devido que o clube fechou, o decreto e tudo mais. Então, a gente que é atleta de natação, a gente sente muito a falta da piscina. Por mais que a comissão técnica tenha montado exercícios para a gente fazer aqui em casa, né, nada vai suprir o que a gente faz na piscina. São exercícios completamente diferentes e o que a gente faz lá, nada é igual. Mas a gente tem tentado se movimentar do jeito que a gente consegue, né, fazer os exercícios do jeito que a gente consegue, porque o importante é não parar e ficar simplesmente quieto em casa não dá. A gente que é atleta, a gente precisa disso, a gente sente essa necessidade, essa falta de exercício, né? Porque a gente estava se preparando para uma competição muito importante, que seria Tóquio. Mas antes de Tóquio, a gente teria uma seletiva em março também, né? Que acabou sendo cancelada devido ao corona, à quarentena. Então a gente vinha treinando desde o final do ano passado, a gente não tirou férias praticamente para essa competição, para a seletiva. E acabou sendo, né, cancelada devido à pandemia. O que a gente espera é que isso volte o mais rápido possível, né? Que todos ficam com saúde, que estejam com saúde, para poder, quando voltar, a gente consiga recuperar a forma física desejada para mais competições e para que aconteça novamente a Paralimpíada, né? Então, se for acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. E eu espero que isso acabe o mais rápido possível e que a gente volte cada vez mais forte e esteja preparado para isso. E eu vim contar para vocês o que a gente tem feito bastante nesse período de isolamento, que é cuidado muito da saúde mental e emocional dos meninos. Porque os meninos sempre tiveram objetivos determinados, metas para serem trabalhadas, e com a parada de todas as nossas atividades, a gente teve que remodelar toda a nossa estruturação e dar um foco maior nas relações humanas e interpessoais do grupo. Então a gente tem feito bastante encontros virtuais, a gente tem se falado mais, e isso está sendo muito importante para segurar um pouquinho a ansiedade que os meninos estão sentindo em relação a quando volta, as mudanças que a gente vai ter que se adaptar quando retornar e quando que a gente vai ter um calendário. E eu acredito que quando as atividades retomarem, a gente já tiver um calendário estabelecido, a gente vai viver uma nova realidade. A gente ainda não sabe como que vai ser isso, porque as competições geralmente são feitas em lugares fechados e tem muitas pessoas. Então a gente vai ter que se adaptar em relação a essas novas regras do isolamento, né? Que eu acredito que elas vão permanecer quando as atividades voltarem. E é uma adaptação nova para todo mundo e vai levar um tempo, acho que todo mundo, para poder se adaptar a isso. Mas a gente espera que isso aconteça o quanto antes, porque a gente está com muita vontade de voltar a treinar e a nossa rotina de atividades físicas regulares, que isso para a gente é muito importante. É o nosso trabalho, é do que a gente vive, então a gente quer se sentir mais útil, né, nesse período. Nós também perguntamos a alguns profissionais de educação física sobre o impacto da pandemia para o esporte e a volta de competições no Brasil. Veja o que eles dizem. A pandemia ela impactou o esporte no mundo todo de maneira brutal. Houve o cancelamento das Olimpíadas e diversas outras competições por todo o mundo. Os atletas tiveram que ir para casa, os centros de treinamento foram todos fechados e as pessoas não podiam mais treinar como treinavam antes. Como alternativa, os centros de treinamento começaram a emprestar algum material para os seus atletas com o intuito de tentar minimizar os impactos desse tempo parado, né? Entre aspas, né? O atleta ele não pode parar porque senão a performance cai muito. Para a população geral, teve um estudo recente agora que mostrou, através de análise da contagem de passos usando o aplicativo de celular, que nos primeiros 10 dias de pandemia houve uma redução de aproximadamente 5% na média de passos da população geral. E com 30 dias, uma média de 20%, 25% de redução nos passos. Na Itália, onde teve o bloqueio total, houve uma redução de aproximadamente 50%. Então, a atividade física, o exercício físico vem sendo impactado diretamente por causa da pandemia. E o fechamento das academias, fechamento de centros de treinamento, fechamento dos parques, das cidades, onde a situação está mais grave, afeta diretamente tanto para o atleta como para o praticante recreacional como nós. E a gente tem, além de tudo, observado uma
ligação do aumento da taxa de mortalidade à obesidade e ao sedentarismo, né? Então, além da atividade física ter diminuído na população geral, a gente liga esse sedentarismo a uma alta taxa, uma maior taxa da mortalidade, né, por conta do Covid. A ideia principal seria tentar manter essa população em movimento, né, através de aplicativos online, videoconferências, até mesmo, às vezes, a aula presencial, mas respeitando os limites de distanciamento entre as pessoas, né? E usar todas as medidas sanitárias possíveis. O coronavírus ele impactou de modo geral em vários países, né? Praticamente todos os países do mundo estão enfrentando uma grande crise. Isso não é diferente no esporte. Ligas como a NBA, né, talvez a mais cara que existe, o próprio torneio de tênis, né, os Grand Slams de tênis, eles estão perdendo bilhões na verdade. Quando a gente se fala em NBA, algo próximo de 9 bilhões de dólares, né, com o cancelamento da liga. Aqui mais próximo da gente, como a Libertadores da América, num jogo, por exemplo, cancelado, um time pode perder quase 2 milhões apenas em público. Então a pandemia, esse momento que os clubes, o esporte, na verdade, de forma geral vive, talvez se aproxime apenas às duas grandes guerras mundiais que ocorreram anteriormente. Mas nós também podemos falar da parte positiva dessa crise, onde alguns atletas têm doado parte da sua renda para funcionários do clube, né? onde eles jogam, para a cidade, até para o estado onde eles estão, onde eles moram, para combate à crise do coronavírus. Falando especificamente de futebol, no Brasil, em 3 meses de paralisação, há um possível prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de reais, e isso extrapola, claro, o mundo inteiro, né? E países da Europa, o futebol, por exemplo, europeu, parece que os salários dos jogadores têm sofrido cortes de 30% a 50% devido à crise do coronavírus. Mesmo com as orientações de manter o distanciamento e isolamento social, e com o número crescente de casos de coronavírus no país, muitos clubes de futebol decidiram retornar com treinos e, inclusive, algumas competições já retornaram no Rio de Janeiro e em São Paulo. Deve começar muito em breve. Minas Gerais também já sinalizou a volta do Campeonato Mineiro. Muitos especialistas acreditam que não seja o momento ideal desse retorno. Bom, nós conversamos com algumas outras pessoas sobre esse assunto, como, por exemplo, o professor de Educação Física aqui da UFO, o Guilherme Agostini. Ele é professor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Veja o que ele diz. De que forma o mercado do esporte foi afetado pela pandemia? Bom, com a pandemia, a área de competição esportiva foi bastante prejudicada, né? Com cancelamento de várias provas, e isso deixou os atletas bastante prejudicados, vamos dizer assim, tanto por questões emocionais, primeiro, por não ter talvez o devido foco para seguir treinando sem uma competição-alvo, como também a questão física, logicamente, que ele foi perdendo aptidão. Porém, tem outras pessoas ou outras estruturas vinculadas a uma competição que também foram muito prejudicadas. Por exemplo, tem fotógrafos esportivos que vivem exclusivamente do esporte. Algumas cidades dependem também da prática do esporte, no caso, para aumentar seu turismo e assim por diante. Então, foi além só da competição, isso afeta também a questão aérea, a questão hoteleira e também a questão de profissionais liberais. Com a desaceleração da pandemia em outros países, algumas competições esportivas estão voltando, ainda que sem público. No Brasil, é momento de voltarmos também? Alguns países do mundo, né, principalmente na Europa, já voltaram à prática esportiva, e principalmente futebol.
porém, como todo mundo pode perceber, sem a torcida presente. A questão é, aqui no Brasil, por exemplo, o Campeonato Carioca voltou, também sem torcida. E aí uma questão complexa pelo seguinte, deveriam essas competições voltarem, mesmo que de forma remota ou sem telespectador, vamos dizer assim, ao vivo, né? Presencial? Então eu vejo da seguinte maneira, isso mostra, na verdade, uma preocupação econômica muito grande, né? Tanto que há jogadores que estão sendo barrados do jogo porque deram exame positivo ao Covid. Então, na minha opinião, e eu não sou infectologista, eu creio que ainda não seria a hora de voltar a praticar esporte, nesse nível aí competitivo. 2020 é um ano praticamente perdido para o esporte mundial? Devido também ao ano praticamente estar perdido aí de 2020, né, com o cancelamento das competições, fica muito difícil realmente manter o atleta focado em treinamento, já que ele não tem um alvo específico, né, para ir lá competir. Então, o que tem sido feito nesse momento é criar competições virtuais ou criarmos testes virtuais, né, onde os atletas vão realizar essa tarefa como se fosse competição. E aí eles se preparam para essa tarefa virtual. O problema é que isso é muito bem dirigido ao esporte individual. O problema do esporte coletivo, o futebol, o vôlei, o basquete, é que depende da interação, né, do jogo ali com outros atletas ao mesmo tempo. Diferente de um esporte individual, onde eu posso correr 10 km na rua aqui em Berlândia e o meu adversário correr 10 km lá em São Paulo, por exemplo. Então, o esporte individual está indo para esse lado. O esporte coletivo ainda está com complicações. É necessário que se pense em políticas públicas de apoio aos atletas e para atletas que sobrevivem do esporte? Essa dificuldade que nós estamos passando, né, e vamos passar um bom tempo esse lado financeiro, logicamente cria uma necessidade de auxílio, né, a diversos setores da população. A questão que se atletas deveriam receber um subsídio do governo, né, nesse momento, é uma avaliação bem complicada. Por quê? Porque não... Como é que eu vou falar? Todos os setores deveriam receber. E eu não sei, sinceramente, apesar de trabalhar com isso, né, viver disso, do esporte, se ele teria prioridade, né, ou estaria num grupo de subsídio essencial. Então, é complexa essa pergunta, vamos dizer assim, né, para responder sobre isso. E eu não quero colocar o esporte como algo superior ou inferior a qualquer outra posição, vamos dizer assim. Qual o impacto da falta de uma rotina esportiva para a vida das pessoas? O esporte de rendimento existe, logicamente, porque nós temos um público, temos uma mídia, vamos dizer assim, que nos possibilita, né, seguir praticando e por meio desse processo aí que acaba tendo toda a parte de arrecadação e tal. Então isso influencia no rendimento e a diminuição da prática das competições fazem com que atividades de lazer da população sejam também diminuídas, né? Por quê? Porque agora nós não temos jogos de futebol para assistir na televisão, não temos campeonato de basquete, a NBA está parada, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol não iniciou ainda, o Troféu Brasil de Atletismo não tem, e assim por diante. E isso cria nas pessoas uma ansiedade, né, muito grande de querer ter alguma coisa para fazer, já que grande parte do brasileiro é adepto ao esporte e gosta muito de assistir. Eu creio que o principal problema aí vai ser a saúde mental, tá? Pela falta de ter o que fazer, que isso daí descarrega, né, as tensões, ativa aí o lado do bem-estar, vamos dizer assim, e isso daí realmente foi
está sendo muito prejudicada. Então as pessoas têm que tomar cuidado aí para não ter um adoecimento mental. Muito obrigada, professor Guilherme Agostini, por compartilhar conosco a sua visão. Viu? Bom, agora é hora da gente saber como é que ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades aqui da região nesta terça-feira. Veja. Uberlândia tem terça de sol com mínima de 17 e máxima 29 graus. Patos de Minas também tem dia ensolarado, mínima de 17 e máxima de 29. Ituiutaba segue a mesma tendência, com mínima de 17 e máxima de 33. Monte Carmelo também tem predomínio de sol, por lá mínima 16 e máxima 30 graus. Em Araguari, a previsão mostra predomínio de sol, temperaturas entre 17 e 29. Veja agora a atualização dos números do novo coronavírus em Uberlândia e em Minas Gerais. Quem traz as informações é o repórter Júnior Caritel. O boletim com os dados atualizados sobre a Covid-19 aqui em Uberlândia foi divulgado mais uma vez hoje à tarde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade, foi para 9.518 o número de confirmações da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 72 pessoas testaram positivo. O número de mortes chegou a 164, um aumento de 2% de ontem para hoje. Além disso, há uma morte suspeita. O total de pacientes internados é de 216 na rede pública e particular da cidade. 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Existem apenas 7 leitos de UTI disponíveis na rede pública municipal. Em Minas Gerais, de acordo com um boletim epidemiológico publicado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, foi para 76.822 casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. O número de óbitos chegou a 1.615 casos até o momento. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Essa edição do Jornal da UFO chega ao fim, então, como vocês viram nos números, se puder, fique em casa. Muito obrigada pela audiência. Agora você fica com o projeto Escola em Casa. Tchau e até amanhã.